A sua Rádio Mundial Amor e Fé apresenta agora o programa Graça e Verdade. Um programa que levará até você palavras inefáveis da genuína graça e respectivo amor de Deus, todas as madrugadas, no horário de 3 às 4 horas. Direção: Pastora Lúcia Suete, a pastora da Graça e da Verdade. Patrocínio: Igreja Amor e Fé, o ministério que desperta a sua fé sem menosprezar a sua inteligência. Confira. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor hoje, mostrando a escolha de Deus. A escolha de Deus. Por exemplo, Moisés e Arão. Isso está em Êxodo 3:1. A escolha de Deus. Deus escolheu Moisés, mas ele não escolheu Moisés porque não tinha outro para escolher. Ele quis Moisés. Ele tinha Arão, que era irmão de Moisés. Inclusive, o próprio Moisés disse para Deus que ele era pesado no falar. Por que ele não escolhia o seu irmão Arão? E Deus disse para ele o quê? Não é você que vai falar, sou eu que vou falar através de você. Então Deus escolheu. Então há uma mensagem que vai mostrar para as pessoas que têm questionamento, não é? Por que um prega, por que o outro não prega? Deus escolheu. Nós somos vasos nas mãos do olheiro, nós somos vasos na mão de Deus. Então existe vaso de honra e vaso de desonra. Mas Deus escolhe. É Deus que escolhe. Nós não estamos falando de livre-arbítrio. Nós estamos falando de escolha de Deus. Em uma das passagens, por exemplo, na parábola da videira, Jesus diz: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Para quê? Para a salvação. Então nós precisamos entender que a Bíblia é um livro do passado. Talvez a pessoa diga assim: então não me interessa. Mas é justamente tudo que nos interessa sobre a vida espiritual, sobre a nossa vida espiritual, são os acontecimentos do passado. Exatamente assim. Exatamente o que nós estamos fazendo. Porque às vezes nós, como pregadores, vamos pregar e tem muita gente que fala: mas isso aí aconteceu naquele tempo. Mas a Bíblia não é assim. É justamente naquele tempo que nos interessa tudo o que aconteceu. Naquele tempo nos interessa tudo o que aconteceu. E a palavra do Senhor diz tudo o que aconteceu. Então, por isso que a palavra de Deus diz que tudo que está escrito na Bíblia é para o nosso aprendizado. Então, nós vamos falar hoje do quê? Da escolha de Deus. A palavra do Senhor mostra entre Arão e Moisés. Deus escolheu Moisés. Mesmo ele sendo meio gago, mesmo ele sendo pesado no falar, mas ele escolheu Moisés. José, a escolha de José, isso está em Gênesis 37. José tinha outros irmãos, inclusive José era o mais novo de todos. Mas quem que Deus escolheu? José, melhor dizendo, né? José. Deus escolheu José. Ele tinha outros irmãos e ele era o mais novinho. Mas Deus escolheu José para mostrar o poder dele no Egito. Para mostrar o poder dele no Egito. Por exemplo, Abraão. Abraão é um descendente, né? A genealogia de Abraão, ela vem, por exemplo, vamos falar aqui de Sem, que é filho de Noé. Eles tinham outros irmãos. Mas por que Deus escolheu Abraão? Abraão significa uma aliança. Moisés significa ouvir a Deus para ser salvo. Primeira salvação, né? A arca significa isso. A primeira salvação, digamos assim. Deus mostrando que Ele queria salvar o homem. Salvar aquele que se perdeu. Enfim, a escolha de Deus. Então Abraão, ele foi escolhido dentre outros irmãos. Mas ele foi escolhido. Inclusive Ló, não é? O que Deus escolheu a Ló? Eram parentes? Mas Deus escolheu Abraão, né?
E a palavra de Deus também mostra para nós em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, capítulo 16, 1 até o 13, que Davi foi escolhido por Deus. Ele tinha outros irmãos de aparência mais forte, de aparência mais adulta, né, digamos assim, porque Davi, ele era de uma estatura mediana, né, ele era mais novo da família. Se eu não me engano, ele tinha mais 5 irmãos e tal. Ele era filho de Jessé, ele era pastor de ovelhas. E quando Samuel, o profeta Samuel, entra na casa de Davi, Samuel, Deus só mandou ele lá ungir o rei. Samuel foi direto nos irmãos dele, todos que estavam ali, normal, né? Aí ele chegou perto do primeiro, Deus disse, não é esse. Chegou perto do outro, não é esse. Chegou perto do outro, não é esse. Então Samuel chegou para Jessé e falou, você tem outro filho? Porque nenhum desses aqui são os escolhidos. E ele disse, tenho sim, Davi, que está pastoreando as ovelhas. E Samuel esperou Davi chegar. Então quando Samuel olha a diferença, né, vamos dizer, de porte, de beleza e tudo mais, da aparência externa, ele ficou assim. Deus falou que Deus não escolhe pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Deus não escolhe pela aparência, nem pela capacidade que a pessoa tem, mas Ele escolhe pelo coração. E ali Ele escolheu quem? Davi. Então é exatamente isso, né, o que a gente tem vivido. Deus escolhe. E quem somos nós para discutirmos com Deus? Josué e Caleb, que eram soldados de Moisés, não é? Quando Moisés morre, Deus escolheu quem? Josué. Ah, mas porque ele era isso, era aquilo? Não, porque Deus escolheu Josué. Deus disse, Josué, Moisés é meu servo, Moisés é morto, agora é você. Ele podia ter escolhido Caleb, ele podia ter escolhido outra pessoa, porque Deus não escolhe os capacitados, como a gente fala, né? Mas Ele capacita as pessoas para a escolha que Ele fez. Então, Ele podia ter escolhido outra pessoa, isso está em Deuteronômio 31 e também no livro de Josué 1, quando Deus chega para Josué e fala, meu servo Moisés é morto. Tão somente seja forte e seja corajoso. Para quê? Para guardar todos os meus mandamentos, os meus estatutos. Então a força de Josué era essa, não era para enfrentar os inimigos, os adversários, mas é para a força de um homem, o esforço, a força de um homem para guardar o mandamento de Deus. Porque quando a gente guarda o mandamento de Deus, Ele guerreia por nós. Então Josué teve isso. Jesus escolheu o apóstolo Paulo. Veja, não foi Jesus de Nazaré que escolheu o apóstolo Paulo. Quem lê a Bíblia ou quem acompanha a nossa programação com interesse de aprender da Bíblia, você vê Jesus falando das suas parábolas, falando de todo o ensinamento sobre o reino de Deus. Quem estava com ele? Os seus apóstolos e os seus discípulos, mas Paulo não estava lá. Ali estava Pedro, estava Tiago, estava João, discípulo amado, Tiago, ali estava o apóstolo Pedro, ali estavam os seus apóstolos e os discípulos de Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus segundo a carne. Então todas essas fases que a Bíblia nos mostra são importantíssimas para o nosso aprendizado. Para você não rejeitar, como diz a Bíblia, não rejeita aquele que te fala. Porque Deus é que escolhe as pessoas. Deus é que escolhe quem Ele quer para o trabalho espiritual aqui na terra. Foi Ele que escolheu os profetas. Quantos profetas chegaram para Deus e falaram, mas por que o Senhor me escolheu, logo eu? Mas é porque Deus quis escolher aquela pessoa. Porque Ele vê o que a gente não vê.
Então, a palavra de Deus é importante, abençoado, para que ninguém seja contrário à vontade do Senhor. Ninguém fique questionando as coisas, não é? Então, a palavra de Deus mostra para nós que Jesus, esse Jesus que escolheu o apóstolo Paulo, foi o Jesus depois da cruz, que é o Jesus Cristo, que é o ressuscitado, aquele que foi crucificado e ressurgiu, ressuscitou. Então, Jesus de Nazaré, que era o Espírito Santo encarnado, era Deus encarnado, ele andou com seus apóstolos, ele andou com seus discípulos, ele ensinou a todos, depois ele morre e ressuscita. É aí que entra, abençoado, a importância de todos nós entendermos que o Evangelho chegou. O Evangelho, Jesus morre e ressuscita, aí chega o Evangelho. Ele chega para os apóstolos antes de ascender aos céus, antes da sua ascensão, antes dele subir, ele diz: não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado. Então, entre Jesus de Nazaré, estou falando em relação aos apóstolos, aos discípulos, entre o tempo de Jesus de Nazaré, que é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito de Deus encarnado, ele viveu com essas pessoas. Mas depois que ele morre e ressuscita, ele aparece para todos os seus apóstolos, com quem ele trabalhou, com quem ele andou. Ele aparece para todos eles e para muitas outras pessoas também, assim diz a Bíblia. E Jesus diz para eles: não saem de Jerusalém até que, isso está em Atos 1, até que o Espírito Santo seja derramado sobre vós. Nós recebemos de Deus o quê? O Espírito Santo. Então, ali Jesus falou com seus apóstolos, ressuscitado. É muito importante essa mostra que a Bíblia nos traz. Foi a única vez que ele apareceu ressuscitado para os apóstolos e para os seus discípulos, para aqueles com quem ele andava nos dias da sua carne, antes da cruz. Então ele diz essas palavras para eles, né? Tanto que ele falou: não pode me tocar porque eu ainda não fui glorificado, eu não entreguei ao Pai o que eu conquistei, que é a salvação. Mas vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder. Para onde quer que vocês estejam, vocês venham testemunhar de mim. O Espírito Santo vos será dado. Pronto, acabou. Jesus já estava ressuscitado. Mas para o apóstolo Paulo, ele apareceu depois, sozinho. A palavra do Senhor em Atos capítulo 9 mostra a conversão do apóstolo Paulo. Por que conversão? Porque Paulo era judeu. Ele era fariseu, ele era da religião farisaica, ele era um fariseu, sabe, ele era um homem, ele era judeu, da linhagem perfeita do judaísmo. Ele era um judeu, sabe, fiel aos ensinamentos e tudo mais. Ele era um homem fiel à sua religião e ele era judeu. Essa palavra, quando você hoje ouvia judeu e gentio, tem um aprendizado, tem um ensinamento, tem algo que Deus vai mostrar para nós. Nós vamos aprender isso. Por que isso é importante? Para você saber. Porque em se tratando, às vezes a pessoa pode dizer assim: ah, mas eu não quero saber do que aconteceu lá atrás. Mas em se tratando da nossa vida espiritual, exatamente o que importa e o que interessa e que você saiba é o que aconteceu lá atrás, há séculos atrás, para que você hoje se veja em algo que Deus fez em seu favor. Então, judeu e gentio tem um ensinamento aí, ensinamento profundo para a nossa vida espiritual. Então há que se ter interesse por esse aprendizado, há que se ter interesse para você. Lembra bem, a ignorância traz problemas para a vida de uma pessoa, o conhecimento não.
Por isso Deus quer que conheçamos o que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver a palavra de Deus mostrando passo a passo para você, como se fosse um capítulo de cada coisa, de cada acontecimento, para ter um fim, um the end, um fim. Entende? Então é importante, lembrando sempre, a nossa vida espiritual, ela está pautada no que aconteceu no passado. Se você não conheceu o que aconteceu no passado, você nem acreditar na salvação, você vai acreditar. É preciso, ou vai acreditar de uma forma que não valoriza, de uma forma sem entrega, de uma forma sem se interessar em se preparar para esta salvação, como muita gente faz. Mas quando você sabe tudo que Deus fez, tudo que Ele fez, tintim por tintim, em nosso favor, a gente se apega mais às verdades ouvidas, como a Bíblia ensina. Se apegue mais às verdades ouvidas. Então, aqui o que eu quero mostrar para você, o apóstolo Paulo, você pode ver isso em Atos capítulo 9, versículo 1, que o apóstolo Paulo, como diz aqui, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, ele era um perseguidor dos discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Jesus perseguiam os que acreditavam em Jesus. Então eram o que? Os discípulos e os demais. Aproximando-se ele, Paulo, de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, Paulo ouviu uma voz que dizia: Saulo, esse era o nome dele, Saulo. Depois que ele se converteu, que mudou para Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui o apóstolo Jesus aparece para o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, o ressuscitado. Entende? Ele aparece ao apóstolo Paulo, a voz dele, Paulo não viu a figura de Jesus, mas ouviu a voz e viu uma luz. Os discípulos de Jesus e os apóstolos, quando Jesus ressuscitou nos primeiros dias, lembra que eu falei ainda há pouco? E apareceu para eles dizendo: fiquem em Jerusalém. Eles viram o corpo de Jesus passar pela parede, mas o apóstolo Paulo não viu. Porque Jesus já tinha o quê? Já tinha estado nos céus, já estava sentado, sabe? Espírito total. Espírito total. Então ele aparece para ele dessa maneira, ele fala com Paulo. Paulo vê o quê? Um resplendor, uma luz do céu, resplendor de luz do céu. Então é uma visão. Então ele diz: Paulo viu Cristo glorificado. Os apóstolos, discípulos anteriores, no caso Pedro, João, lembra de Atos? Eles viram Cristo ressuscitado, mas ainda não havia o quê? Subido ao Pai. Paulo não. Paulo vê o Cristo glorificado. Porque o próprio Jesus disse que ele tinha que ir, falou para os apóstolos, os discípulos, que ele tinha que ir aos céus para ser glorificado pelo Pai, porque ele concluiu a obra que Deus confiou a ele. Que obra? Nos salvar. Então aqui você vê a Bíblia mostrando isso. Então, repetindo, Paulo viu Cristo glorificado. Ok? Ele disse: quem és, Senhor? Paulo responde à voz: quem é o Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, tá vendo? A quem tu persegues. Paulo estava perseguindo quem? Os apóstolos, os discípulos, os que criam no Senhor Jesus. Mas Jesus disse: você está me perseguindo, porque persegue aquele que é de Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus disse: eu sou Jesus, a quem você persegue.
E mais, Jesus disse: agora levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. E Paulo obedeceu, viu? Os homens que iam com Paulo pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. As pessoas associam, as pessoas que defendem jejum de alimento, porque o jejum espiritual é o jejum, você se abster de toda forma de mal. As pessoas usam essa passagem aqui, que Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Eu ficaria também, mas não é jejum não, é pela grandeza do que estava acontecendo. É pela grandeza do que estava acontecendo na minha vida em relação eu a Jesus e os céus. É muito grande para um ser humano pensar em comida, bebida. Não é porque Paulo fez jejum. Não é? Quantas pessoas ficam sem se alimentar por alguma outra situação? Ela não está fazendo jejum. Não é assim. Pega qualquer parte da Bíblia e sai dizendo: é jejum. Não, Paulo estava acabando de... Ele ia para Damasco, gente. Como diz a Bíblia, respirando ainda ameaças para pegar os cristãos, para pegar os discípulos. Ele estava todo. E de repente a vida dele virou de um jeito que ele ficou assim, ó, extasiado. Ele ficou paralisado. A visão foi, a revelação e a visão foi tanta que ele ficou cego. Ele ficou sem enxergar. Você imagina uma pessoa que ia com tudo para uma situação e de repente Jesus chega e fala: oh, parou. Agora é assim, Paulo. Você acha que essa pessoa se preocupar com comida? Isso aqui é uma visão celestial. Isso aqui é algo dos céus que transcende ao entendimento de qualquer um. E uma pessoa que passa uma grandeza dessa vai pensar em comida quando? Mas os religiosos, dependendo do jejum, de ficar sem comer, aí usa isso. Tem que ter cuidado. Leia a Bíblia com texto e contexto, para não se falar o que não é. Dentro do contexto aqui, o apóstolo Paulo estava tendo uma mudança de vida radical. Por isso que o título é Conversão de perseguidor a defensor do Senhor Jesus. Então a Bíblia, estou falando da escolha de Deus. Presta atenção que nós vamos chegar aonde tem que chegar aqui. Ele diz: havendo em Damasco um discípulo chamado Ananias, discípulo de Jesus, disse-lhe o Senhor em uma visão. Disse Deus a Ananias: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas, não Iscariotes, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Paulo era temente a Deus, mas perseguidor de Jesus e dos discípulos. Porque ele achava que eles eram uma heresia, eles eram contrários a Jesus, e não era, né? Ele disse aqui, ó, numa visão, disse Deus para Ananias, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que o tornasse a ver. Então o que Deus estava ordenando? Que lá estava Saulo, para Ananias ir até lá, quer dizer, Deus usando mais uma pessoa. Ananias, você vai fazer isso, você vai pôr a mão nele para que ele volte a ver. Mas não foi Ananias que fez Paulo ver. Ananias foi usado por Deus para que ele colocasse a mão ali e ele visse, porque Deus já havia dito a Ananias que assim que ia ser. Então ele disse, respondeu então Ananias para Deus. Isso é que é legal, tem na Bíblia, diálogo com Deus. Nós vamos falar de alguns exemplos de diálogos, de conversa com Deus, de Moisés, agora de Ananias. Nós vamos ver também a conversa de Deus com eles. É muito legal, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Ele diz aqui, ó,
Respondeu então Ananias para Deus. Olha o que Ananias fala para Deus: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha o que Ananias fala para Deus. Eu tenho escutado, Senhor, de muita gente falar aí que ele fez muitos males aos santos de Jerusalém. Versículo 14. Ainda disse Ananias para Deus: e aqui em Damasco ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Não era isso que Paulo foi fazer em Damasco? Pegar uma carta de autorização para prender os cristãos? Então Ananias estava lembrando a Deus, como se Deus não soubesse, né? Lembrando a Deus que Paulo era essa pessoa, que ali, onde ele estava, ele tinha todo o poder dos sacerdotes, quer dizer, dos religiosos, para prender quem ele quisesse. Olha que Deus responde: porém disse-lhe o Senhor: vai, Ananias, este, Paulo, é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Coisa mais linda do mundo. Para aquele que crê, para aquele que ama o ensinamento da Bíblia. Deus chega, Ananias questiona com Deus que Paulo, ele era essa pessoa que fazia mal para os cristãos, para aqueles que confessavam o nome de Jesus. Mas olha o que Deus faz. Eu escolhi ele, Ananias. Eu escolhi Paulo. Ele vai ser ele é o meu vaso escolhido. Eu escolhi a ele. Não interessa o que foi que ele fez, não interessa o que foi que aconteceu, não interessa, eu escolhi ele. Ele vai levar o meu nome perante quem? Os gentios, que somos nós. Lembra que eu falei que é importante aprender sobre judeu, gentio? Então vamos aprender. Aos gentios e mais, Paulo ia levar o nome de Jesus perante os reis. E Paulo ia levar o nome de Jesus entre os filhos de Israel. Quem são os filhos de Israel? Os judeus. Por isso a importância do aprendizado entre gentio e judeu. Aí eu volto a repetir. Muita gente fala, mas para que isso vai adiantar na minha vida de hoje? Pois é, a Bíblia é um livro escrito do passado. Então você tem que aprender, porque esse passado é o que interessa na vida espiritual para a sua atualidade. Então, Deus chega para Ananias e fala isso daí. Ele vai levar o meu nome perante os filhos de Israel também. Porque o Evangelho, a nova aliança, o Evangelho de Cristo é para todas as pessoas. A salvação é para todas as pessoas, tanto os gentios, quanto os judeus, quanto os poderosos desse mundo. Todos precisam de quê? Salvação. E o apóstolo Paulo, Deus escolheu para quê? Para ele ser o apóstolo da nova aliança. Para ele ser o apóstolo da nova aliança. Deus escolheu Moisés, primeira aliança. Deus traz o Senhor Jesus, o seu filho, segunda aliança. Dentro da primeira aliança, Moisés morre. Deus escolheu quem? Caleb, para Caleb concluir a entrada do povo de Deus, Israel de Deus, à terra de Canaã. E Deus escolheu Jesus na segunda aliança. E ele escolheu Paulo como este que nos fará entrar no reino de Deus. Como Deus escolheu Caleb diante da primeira aliança, porque Moisés morreu, Deus escolhe Paulo na segunda aliança para concluir a nossa chegada à salvação em Cristo Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Como Moisés era o legislador, o homem a quem Deus deu a lei, mas ele morreu. Então Josué ficou escolhido por Deus
para que o povo entrasse na terra de Canaã. Jesus foi escolhido por Deus para vir, morrer por nós, derramar o teu sangue, nos remir dos pecados e nos salvar. Ele morreu e ressuscitou, está em espírito. Então Deus escolhe Paulo para pregar o evangelho da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A palavra de Deus não deixa você sem absolutamente nada para você aprender. A palavra de Deus é essa, que Paulo recebeu o ministério da reconciliação. Então, amados de Deus, como está escrito em Efésios, como está escrito em tantos outros lugares da Bíblia, que nós vamos aprender no decorrer, porque em uma hora não dá para a gente fazer um programa, até dentro da igreja não dá para você pregar tudo. Por isso, se torne um membro da nova aliança, se torne uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Aí você vai aprender tudo o que tem que aprender na Bíblia, porque você vai congregar, você vai ouvir os programas, você vai nos ouvir, você vai, estar ali unidos no Evangelho de Cristo, e assim você vai aprendendo a cada dia sobre a sua vida espiritual. Então Deus chega para Ananias e fala isso daqui: ele foi escolhido por mim. Capítulo 9, versículo 16, Deus ainda continua falando com Ananias, e a palavra de Deus diz: eu lhe mostrarei o quanto deve agora padecer pelo meu nome. Então Paulo perseguia o nome de Jesus, quer dizer, perseguia quem adorava Jesus, e agora a conversão dele tornou ele o quê? Uma pessoa que vai sofrer, vai padecer, vai lutar em defesa do evangelho do nome do Senhor Jesus. Olha que lindo, olha a escolha de Deus. É Deus que escolhe, meu irmão. Então, mostrando para vocês, veja que Jesus andou com Pedro, com João, andou com vários discípulos, os seus 12 apóstolos, mas ele não escolheu nenhum deles para a nova aliança. Quem escolheu? Ele escolheu o apóstolo Paulo. Ele escolheu o apóstolo Paulo. Então, essa é a escolha de Deus. Entendeu? Não é o que faz, não é o que a pessoa faz, mas é a escolha de Deus. Então, a palavra de Deus mostra isso para nós. Veja que ele não escolheu Pedro, ele não escolheu João, não é? Ele não escolheu eles. Mas por quê? Porque Deus é assim, abençoado. Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Por isso, no capítulo 26 de Atos, Paulo está diante do rei Agripa. Lembra que Deus tinha falado para Ananias que Paulo levaria o nome de Jesus diante dos reis? Exatamente. Ele estava, Paulo testemunhando sobre Jesus, não mais perseguindo Jesus. Então, em Atos capítulo 26, versículo 14, Paulo vai contar para o rei Agripa como foi que ele se converteu ao cristianismo, como foi que ele se converteu a Jesus. Então ele diz exatamente o que nós acabamos de ler, não é? E Jesus diz assim, no capítulo 26, Paulo contando que Deus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é você ficar contra Deus, abençoado de Deus. Lembra, ele mesmo diz, lembra que você está na terra e ele está no céu, né? Então no versículo 15, disse Paulo, então Paulo está contando para Agripa, né, a conversão dele. Disse eu, quem é Senhor? Lembra que a gente leu ainda há pouco? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues? Pois é, agora vem o complemento. Versículo 16, Jesus disse para ele, agora levanta-te. Paulo não tinha caído? Põe-te em pé, eu te apareci por isto, para te fazer ministro, testemunha, tanto das coisas que você tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda.
Por isso que em todas as epístolas do apóstolo Paulo, o começo das suas epístolas, ele vai dizer: eu recebi o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não recebi o evangelho de ninguém. Porque justamente quem é que pode ensinar a graça e a verdade para o apóstolo Paulo? Quem? Só Deus. Só Deus podia ensinar ele. Isso tudo tem a história na Bíblia. Isso tudo tem como se fosse um filme, a verdade. Então Jesus disse para ele: eu te apareci por isso. Para quê? Ele vai explicar: para te fazer ministro e para te fazer testemunha das coisas que você viu e daquelas que Jesus ainda vai aparecer para ele. Então Jesus Cristo ressuscitado continuou aparecendo para o apóstolo Paulo para dar para ele o quê? As 14 epístolas, o ensinamento do reino de Deus. E Paulo escreveu, e nós hoje estamos lendo. E olha o que Jesus disse mais para ele: eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio, para lhes abrir os olhos. Olha o ministério da graça e da verdade. Olha o ministério que Jesus deu para Paulo. Ele diz: para você abrir os olhos. Não são os olhos naturais, os olhos da mente. Para abrir os olhos da mente, para nos fazer enxergar as coisas espiritualmente, porque diz a palavra do Senhor em Coríntios: as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Então os olhos da mente têm que se iluminar. A iluminação espiritual são os olhos da mente, a compreensão da palavra de Deus. E olha o que ele diz: para lhe abrir os olhos e das trevas os converter à luz. Lindo demais. Trevas é falta de conhecimento de Deus. Trevas era o período da lei, onde nós éramos pecadores, condenados até o fim. Vai tirar a gente, por isso que está escrito em Colossenses 1,13: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que linda a nossa história espiritual. Tirou você das trevas, tirou você do pecado, tirou você da perdição eterna. Tirar você das trevas e trazer para a luz. É que Deus escolheu assim. As coisas fracas, as coisas simples, para envergonhar quem pensa que é. Não está escrito isso? Porque tem pessoas que falam, como tem uma abençoada ouvinte, que ela sofre perseguição familiar por causa disso. Por que você gosta de ouvir ela? É contra essa abençoada ouvir a nossa programação. Tanta gente prega de um jeito, por que essa igreja prega desse jeito? E é justamente essa que você quer ouvir. Porque Deus tirou essa abençoada das trevas, da ignorância espiritual, e trouxe ela para a luz da graça. Essa é a resposta. Então, a palavra de Deus diz: tirar do poder de Satanás a Deus. Esse é o ministério do apóstolo Paulo: tirar a gente do poder de Satanás e colocar no poder de Deus. O que é tirar do poder? Ah, tá vendo? Escrito Satanás, tá? Satanás quer dizer adversário. E quem é o nosso adversário, segundo a Bíblia? Quem é que pode me impedir de estar na presença de Deus? O meu homem carnal, o meu Adão. Foi ele que me tirou de Deus. E se eu hoje não tiver domínio sobre ele, ele continuará me tirando de Deus. Então, Paulo, você pode ver, o apóstolo Paulo prega sobre a carne, a carnalidade, a concupiscência carnal. É lindo demais. Então tirou a gente do poder de quem? De Adão, do poder do pecado, e colocou a gente aonde? Em Deus, a fim de que recebam remissão de pecados. Se você continuar na carne, você continua onde? No pecado. Satanás. Se você faz morrer em você o pecado, então você está remido para receber herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim.
quem santifica você diante de Deus? A fé no nome de Jesus. Não é banho com águas, roupas, comer, deixar de comer, nada disso. Eu estou lendo Atos capítulo 26, do 14 até o 18. E Paulo diz para o rei: por isso, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Assim anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, em Jerusalém, povo de Israel, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrepender e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. E ele disse: por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. E Paulo era um judeu, e o judeu queria matar Paulo. Deus escolheu o apóstolo Paulo. Estamos falando da escolha de Deus. Ele foi escolhido para trazer o evangelho. Ele podia escolher outros, não podia? Principalmente quem andou com ele segundo a carne, mas ele escolheu justamente o apóstolo Paulo, que perseguia o nome dele. É como disse Deus: é do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele é que faz, ele é o Todo-Poderoso. O próprio Moisés disse: Senhor, eu serei enviado ao povo de Israel e eles vão ficar contra mim, eles vão perguntar: quem é você? Quem te mandou aqui? Deus disse para ele: diga que o eu sou, o grande eu sou, te enviou. Quer dizer, eu te escolhi, é você que vai salvar esse povo. A mesma coisa ele fez com o apóstolo Paulo. Então estou mostrando pouquinho, né? É um pouquinho da escolha de Deus. E mais, Efésios 1 diz que Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo para você receber bênção por herança, para você ser um herdeiro de Deus. Você acha isso maravilhoso na sua vida? Pois é, as escolhas de Deus. Nós temos uma história de perseverança muito grande. Nós temos uma história de uma grande perseguição por causa da graça e da verdade. Grande perseguição mesmo. Mas a gente está aí. Por que será? Porque Deus escolheu. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as que pensam que são fortes. Deus escolhe aquele que ninguém dá nada por ele para mostrar o poder na vida daqueles. Porque tudo que opera é o poder de Deus. Então nós vamos à oração por causa do tempo e a gente continua nesses ensinamentos importantíssimos para você. Então, vamos respeitar a Deus. Vamos ter temor diante de Deus. Ele escolhe. Acabou. Você não é obrigado a seguir nada. Mas que Deus escolhe, escolhe. Não é? Você não é obrigado a crer que não, herdeiro espiritual. Quero herdar, é muito dinheiro aqui, muito ouro. Você tem todo o direito de fazer o que quiser com a sua salvação, né? Mas o agir de Deus é dessa maneira. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem falado através desta programação, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos dar valor àquilo que importa no reino de Deus. Que nenhum de nós venha esquecer que nós estamos falando das coisas espirituais, nós estamos falando do Senhor, porque é o Senhor que governa todas as coisas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela nossa programação de rádio, obrigado pelos trabalhadores mantendo a programação de rádio. Meu Deus, eu peço ao Senhor a prosperidade para a vida deles, a prosperidade de Cristo, a saúde, a paz, a alegria, coragem, proteção e livramento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque estamos aqui agora, para que todos tenham oportunidade de receberem e ouvirem a palavra da salvação, meu Pai, e andarem no caminho do Senhor, para que o Senhor venha dotá-los de bens, como está escrito. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos juntos agora, nós oramos em favor de
todos que estão nos ouvindo. Se tem alguém doente, eu declaro curado em nome de Jesus, porque eu creio em nome de Jesus. Se tem alguém, meu Pai, que está desempregado, eu declaro empregado em nome de Jesus, eu declaro milagre. Se tem alguém triste, deprimido, se tem alguém, meu Pai, em depressão, se tem alguém pensando em tirar a própria vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, que saia desse coração, que saia dessa mente todo espírito do mal, todo pensamento maligno, meu Pai, em nome de Jesus, que seja instaurado nessa mente o pensamento da fé para se libertar, da fé para ser transformado, da fé para ser curado, da fé para ser liberto daquilo que é maior do que você. Mas o Espírito do Senhor é maior do que tudo que possamos referir. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito dele venha tirar da sua vida a tristeza, venha tirar da sua vida a depressão, venha tirar da sua vida a vontade de se matar, o suicídio, venha tirar da sua vida a prostração, venha tirar da sua vida todo medo, todo sentimento de incapacidade, de que você não pode nada. Em nome de Jesus eu declaro que saia estes pensamentos da sua vida. Você é único, você é filho de Deus, você é imagem do Senhor Deus, foi criado à imagem de Deus. Tome a sua coroa de glória, tome o nome que Deus deu para você, o nome de Jesus. Levanta a sua vida e vamos andar na fé, vamos andar na salvação, vamos andar agradando ao nosso Deus, porque é certo que em Cristo Jesus Ele satisfará os desejos do nosso coração. É certo que em nome do Senhor Jesus Cristo Ele nos suprirá em todas as nossas necessidades. Por isso eu digo, seja curada em nome de Jesus, seja restaurada a sua vida financeira em nome de Jesus, seja restaurada a sua alegria de viver em nome de Jesus, seja restaurado o bom ânimo na sua vida em nome de Jesus. Porque eu creio que esse nome faz o milagre, eu creio que esse nome levanta o que está caído, eu creio que esse nome cura o que está enfermo, eu creio que esse nome tira a vergonha e traz dupla honra para essa família, para essa casa, para este homem e para esta mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu entrego esta oração nas suas mãos e agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. E não percam, em breve estará de volta o programa Direto ao Coração, mensagens de amor, fé, bom ânimo e edificação, sempre pautado na boa e perfeita palavra de Deus. Direção: Bispo Luiz Carlos Silveira, o Bispo da Graça e da Verdade, aqui mesmo na sua Rádio Mundial Amor e Fé. Aguardem. Histórias de amor, dizer pra você que te amo. Coisas de amor, só pra você, bem baixinho. Contar histórias de amor, dizer pra você que te amo. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Amar é lindo demais, e o teu olhar brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor
em forma de canção. Brilha dentro do meu. Eu vou aprendendo a viver, vivendo esse amor em forma de canção. Não é sonho ou fantasia, são coisas que a gente vê. As palavras batem forte, bem direto ao coração. Fala de coisas de amor. Abençoa